que é que significam essas exposições e um pouco qual é o cenário no qual essa exposição de Portugal se insere. Meu objetivo lá era olhar para um conjunto de 4 exposições que acontecem em finais da década de 30 e comecinho de 40, né? Na verdade, a última é essa de Portugal, que começa em 1940, e que se constroem um pouco como exposições universais. Lá eu estava olhando a exposição de Artes e Técnicas na Vida Moderna, que acontece em Paris em 1937, uma exposição que acontece em Nova York em 1939, que é a única conhecida de nós brasileiros, porque é onde o Lúcio Costa e o Niemeyer construíram um pavilhão. A exposição de São Francisco, que acontece de forma concomitante a essa de Nova York, e essa exposição do mundo português. Ora, o que me interessava olhar para essas exposições? Por que elas pareciam interessantes? As exposições universais, como vocês sabem, têm origem lá no século XIX, mais especificamente, são diversos os autores que marcam em 1851, com a grande exposição que acontece em Londres, com o Palácio de Cristal, como marco de origem dessas exposições universais. No entanto, essas exposições universais elas continuam acontecendo, inclusive, até a atualidade. A gente continua tendo grandes exposições universais. Portanto, tinha uma primeira coisa ali que me incomodava, que era pensar como é que essas exposições, que são sempre retratadas como típicas exposições do século XIX, da glorificação de uma cultura burguesa do século XIX, da circulação de mercadorias, de uma lógica liberal, de uma crença no progresso e na ciência muito forte, continuam acontecendo ao longo do tempo. E, mais do que isso, me interessava entender por que é que elas acontecem no final de 1930, no caso, por exemplo, das que eu estudei, só a de Paris de 37 ela não convive diretamente com a Segunda Guerra Mundial. A de Nova York e a de São Francisco, na primeira temporada, quando elas abrem, a guerra ainda não estourou, mas quando elas abrem a segunda temporada, a Segunda Guerra Mundial já estourou. E essa daqui, a exposição do mundo português, quando ela é inaugurada, a guerra está correndo solta na Europa. E, mesmo assim, se decide fazer a abertura dessa exposição, não interromper os planos e abrir essa exposição. Portanto, me interessava um pouco olhar que lugar era esse que a arquitetura assumia aí em finais da década de 30, tentando entender todas as questões complexas que estão aí envoltas nessa década. Se a gente for pensar, a década de 30 ela começa, na verdade, em 1929, com um episódio bastante crítico, que é a quebra da Bolsa de Nova York em outubro de 29. A partir daí, se instaura uma crise profunda, primeiramente nos Estados Unidos, mas que vai agravar, sobremaneira, um cenário de crise que já existia na Europa. Em alguns países, desde finais do século XIX, em outros países, marcadamente, a partir da Primeira Guerra Mundial. Então, essa é uma crise que, dos Estados Unidos, ela vai agravar cenários europeus, instaurando uma crise profunda na Alemanha, daí para a França, para outros países da Europa, também, digamos, para o que a gente muitas vezes enxerga como essa periferia do mundo ocidental, reverberando aqui no Brasil ou em outros países vizinhos. A gente configurando um pouco o que o Hobsbawm vai dizer que é algo muito próximo do colapso da economia mundial, dada a extraordinária universalidade e profundidade dessa crise que se instaura. É sempre bom lembrar essa dimensão da crise da década de 30, também pelas comparações recentes que estão sendo feitas com muita frequência à crise de 30, como se houvesse qualquer possibilidade de comparação entre o que a gente vive hoje e aquele momento que, na minha opinião, absolutamente não há. Essa crise que se instaura aí, ou que se agrava na década de 30, ela trará também crises políticas profundas.
um pouco colocando em xeque algumas das instituições políticas e dos valores intelectuais que haviam se consolidado no século XIX com a sociedade burguesa. A própria ideia da representação, da política representativa, ela passa a entrar cada vez mais em crise como instância, configurando um pouco o que a Hannah Arendt vai dizer como a instauração de uma psicologia do homem da massa. Ou seja, há uma crescente descrença na possibilidade de se fazer política pelas vias representativas e cada vez mais discursos que estabelecem conexões diretas entre grandes líderes e as massas passam a vigorar. O que a gente vê aí é um pouco um cenário bastante explosivo, como de fato seria, que dá origem a modelos que a gente pode entender como de política de massa, que nos seus casos extremos vai se manifestar pelo nazismo, pelo fascismo, e em seus casos mais brandos, a gente ainda consegue entender uma democracia, mas, mesmo assim, uma democracia que fará uso de uma série de estratégias de propaganda política, de líderes fortes, de manipulação é uma palavra que tem sido muito questionada recentemente, mas de diálogos muito diretos, de diálogos e negociações muito diretos com isso que se entende uma massa. Se usa essa ideia de massa um pouco para mostrar que não se trata aí das instâncias representativas tradicionais de partido, mas da possibilidade, na verdade, de uma negociação outra entre esses líderes extremamente centralizadores e essa figura um pouco amorfa que a gente entende como massa. Mas também, algumas das ações que acontecem aí nesse período também são explicadas por esse certo medo que se instaura dessa massa. Porque essa massa também ela é crescentemente uma massa desempregada, em condições precárias e num universo do mundo ocidental, que tem o constante fantasma da Revolução Socialista, ocorrida como grande medo. Portanto, esse vai ser o cenário político que, de forma geral, se instaurará aí e que vai marcar essa onda de transformações que varre a Europa nesse momento, instalando governos autoritários e reforçando as críticas à democracia liberal, um pouco consolidando a ideia de que a democracia liberal estaria absolutamente fadada ao fracasso, liquidada. Como a gente consegue enxergar isso? Mussolini chega ao poder na Itália em 1922, implantando o fascismo. Salazar se torna primeiro-ministro, ou não é exatamente primeiro-ministro, essa figura, na verdade, de presidente do Conselho de Ministros, que a gente vai entender, em Portugal em 1932, inaugurando uma longa ditadura. Hitler é eleito chanceler na Alemanha em 1933, e a partir daí torna-se chefe supremo do nazismo, ou seja, e a Espanha também, na verdade, vive uma guerra civil que se estende de 36 a 39, que resulta num mar de sangue e que termina com o franquismo, a figura do Franco assumindo aí uma ditadura com mãos de ferro nesse momento. Portanto, é esse o cenário, e esses, digamos, são os casos extremos dessas ditaduras implantadas, mas é importante a gente entender que mesmo os Estados Unidos dessa época, mesmo o Brasil dessa época, no Brasil a gente também vive uma ditadura nessa época, mas mesmo nos Estados Unidos, onde continua um clima, digamos, de democracia, enfim, com eleições presidenciais, também há um flerte muito próximo com essas estratégias da política de massa, sobretudo nos usos que se faz aí da propaganda política e na ideia de um Estado extremamente centralizador. Centralizador não só dos processos políticos, mas centralizador também dos processos culturais, educacionais, procurando interferir
nas esferas mínimas e cotidianas da vida, nesse momento. E aí ficava um pouco a pergunta para mim, que sentido fazia se ter exposições nesse momento? Por que é que se fariam exposições nesse momento? Já que essas exposições, supostamente, elas são exposições que se justificam por esse discurso do século XIX, na crença ao progresso. Além de tudo, elas são exposições extremamente dispendiosas. Se a gente for pensar em todas as minhas exposições, nas 4 exposições, foram construídas cerca de 220 edifícios. Desses 220 edifícios, permanecem em pé, depois da finalização dessas exposições, só 4. Ou seja, é um dispêndio, em termos, inclusive, financeiros, para a construção dessas imensas estruturas, enquanto grandes estruturas discursivas que serão depois demolidas, desmontadas, que é notável. E desmontadas, ainda é importante dizer, a gente sempre, quando pensa essa lógica da desmontagem, e mesmo quando a gente olha, acho que um pouco a gente é induzido a esse erro pelas características lá da primeira exposição universal, do Palácio de Cristal, a gente pensa na ideia de desmontagem como se elas já tivessem sido pensadas numa estrutura, enfim, em estruturas ou em propostas ali arquitetônicas que se pensasse a construção e a desmontagem de forma facilitada. Não. Muitas delas são construídas em tijolo, em concreto, e são construídas e desmontadas no momento seguinte. A lógica, na verdade, nesse momento, dessa transitoriedade, desse caráter efêmero dessas exposições, ainda não passa por uma exploração, como passará mais tarde, da ideia de desmontagem. É muito mais uma lógica, que eu não vou entrar muito nessa... Vou entrar só pontualmente aqui, porque ela não interessa tanto para a gente, é muito mais uma lógica da construção da possibilidade de construção de vazios nas cidades. Então, nessas exposições eu fui verificando que essa lógica da efemeridade, ela significava ou a possibilidade de urbanizar uma região periférica da cidade, como acontece em Nova York, como acontece aqui, em grande medida, em Belém, ou, em outros casos, na verdade, de construir vazios no meio da cidade. A exposição de Paris, ela demole pavilhões construídos no final do século XIX para outras exposições, para construir vazios ali numa região central de Paris onde não existiam. A exposição de São Francisco construirá uma ilha inteira no meio da Baía ali de São Francisco, que depois tinha o objetivo de ser utilizada para um aeroporto que jamais passou a existir, mas foi construído um aterro a ponto de se construir uma ilha no meio ali da Bahia, perto da torre, perto da ponte Golden Gate. Então, por que fazer isso? E aí, um pouco a resposta, no fundo, a qual eu fui chegando, e que ela passa a fazer muito sentido quando a gente olha para essa exposição do mundo português, é que, primeiro, se trata de uma estratégia para gerar empregos. Portanto, essas exposições, elas também, a possibilidade de investimento nessas exposições era uma estratégia de movimentar o mercado, gerando empregos para massas de desempregados. E massas de desempregados que passam por todas as categorias. Aqui em Portugal há menos esse discurso estatal aparecendo, mas tanto em Paris quanto nos Estados Unidos, há, por exemplo, uma questão que alguns historiadores da arquitetura vão dizer, na década de 30, há um certo momento em que você tem 50% dos arquitetos formados desempregados naquele momento. Portanto, empregar essa massa de arquitetos desempregados, não só, digamos, os trabalhadores da construção civil, mas empregar esses arquitetos desempregados, empregar artistas que são contratados para pintar murais, escultores que são contratados para pintar murais, configura um plano de recuperação econômica, configura uma estratégia de geração de emprego. Mas o outro argumento, que aí é muito forte aqui, aparece com muita força, num momento em que se tem um cenário de crise, num momento em que se tem uma
instabilidades econômicas que podem levar fortemente a instabilidades políticas e aonde se quer construir estados fortes que deem conta de conseguir guiar essas nações para fora dessa crise, nada mais propício do que construir grandes discursos que sejam capazes de convencer essas massas, né? Portanto, quando a gente fala em propaganda política nesses governos, a gente não está só pensando em propaganda política direta, a gente está pensando em propaganda política impressa em todas as esferas da vida. A gente está pensando em reformas, por exemplo, dos currículos educacionais de história, em mudança da forma como se conta ou como se interpreta a história de um país. A gente está pensando em propaganda impressa nas paredes de edifícios públicos, com grandes murais que falem sobre a glória dessa nação, que falem sobre a glória desse país, né? Que falem sobre a possibilidade de construção de um grande passado, da correção de rumos no presente, rumo a um glorioso futuro, né? E é nesse sentido, um pouco, que essas exposições fazem sentido. Portanto, alguma coisa que, a princípio, pode parecer contraditória, pode parecer, em certa medida, até deslocada, né? Enfim, um equívoco de como é que, nesse cenário de crise, se constrói essas exposições, aos poucos vai se configurando em alguma coisa que é intencionalmente pensada para esse momento de crise, em alguma coisa que opera um papel muito particular nesse momento de crise, né? E por isso me interessava, então, a partir daí, entendendo essa lógica, olhar para essa arquitetura e dizer que arquitetura é essa dessa política de massa? Por questões diversas. Enfim, em parte porque também não nos interessa, ou pelo menos a mim não interessa, que nós nos aproximemos novamente dessas lógicas de política de massa, né? Portanto, entender isso daí que está configurado nesse momento me parece uma estratégia sábia para entender que tipo de relações, que tipo de questões estão aí colocadas para que isso, de alguma maneira, possa ser identificado como problemas também. Mas, por outro lado, é curioso entender qual é o discurso de modernidade que se constrói nessa arquitetura. Como é que a arquitetura é utilizada aí como grande estratégia discursiva, né? E é uma arquitetura, como vocês vão ver, que não fala, ela grita em alto e bom som determinados discursos políticos, né? Portanto, era essa a questão que estava aí como pano de fundo e que me interessa um pouco mostrar para vocês aí nessa exposição do mundo português. Especificamente, o salazarismo, ou esse período que vai ser denominado como Estado Novo português, ele tem início num processo. Enfim, a gente tem, no fundo, um cenário aí de crise em Portugal, que se agravará progressivamente, a gente pode entender, a partir do final do século XIX. Né? O século XIX, na verdade, na metade do século XIX, Portugal perderá, enfim, início do século XIX, perderá o Brasil como colônia, mas nesse meado aí de século, ele perderá algumas das suas mais importantes colônias. Ele continuará com algumas de suas colônias até tardiamente no século XX. No entanto, esse momento do século XIX, ele é marcado pela perda de algumas das importantes colônias e para uma crise que se agravará a partir daí, cada vez de forma mais sensível na economia portuguesa. E que será pega de surpresa um tanto pela Primeira Guerra Mundial e pelos rearranjos que acontecerão nesse momento na Europa, pós Primeira Guerra Mundial. Esse cenário de crise que se agrava década após década, ela leva a uma instância de intensos protestos, aí, ao se aproximar da década de 30,
e a instauração, então, em 1926, a partir de uma revolução, de um regime de exceção, de um regime militar que pretendia acabar naquele momento, ou, na verdade, não acabar, que pretendia naquele momento suspender a lógica da democracia liberal, para que se instaurasse, de alguma forma, uma paz momentânea no país, para que então se decidisse o que fazer no momento seguinte. No entanto, esse regime de exceção ele duraria entre 26 e 33, e no meio do caminho entre desse regime de exceção, subiria ao poder como presidente o general Carmona, em 1928, que chamaria uma figura que, a partir daí, se tornaria muito próxima dele, que seria o Antônio de Oliveira Salazar, para que ele assumisse a posição de ministro das Finanças. Entre 28 e 33, Salazar vai progressivamente, na verdade, entre 28 e 32, Salazar vai progressivamente conseguir reunir forças em torno dele, inicialmente dentro do próprio governo e progressivamente também junto à população. Uma vez que, como ministro das Finanças, ele adotaria uma série de estratégias que sanariam, pelo menos aparentemente, algumas das questões econômicas, algum dos nós econômicos pelos quais Portugal passava naquele momento. E aí, reunindo progressivamente o poder em torno de si, ele conseguiria convencer a população, o governo e, mais especificamente, o general Carmona, de uma proposta, de uma estrutura de governo que ele mesmo passaria a denominar como Estado Novo, como uma refundação de um novo momento do país, e que tinha a ideia, na verdade, a estrutura política de um presidente que assumia uma figura próxima ao que é um presidente numa instituição, numa nação parlamentarista, ou seja, um presidente que assume uma função mais representativa. No entanto, não seria o parlamento quem assume esse lugar de decisão, esse lugar de poder, mas sim uma instância que seria entendida como um conselho de ministros. E aonde, dentro desse conselho de ministros, haveria um ministro em destaque, que seria o presidente do conselho de ministros, que seria quem reuniria em torno dele a maior parte do poder de governo. Não por acaso, Salazar pensa essa estrutura construindo o lugar para si como presidente do Conselho de Ministros, que ele ocuparia de 33, quando se inicia o Estado Novo, até 1968, quando ele se afasta por motivos de saúde e morre depois sem nunca saber que ele tinha deixado o lugar de presidente do Conselho de Ministros. O Estado Novo português duraria até 1974, né? E só depois de 1974 que se instauraria, a partir de uma nova revolução, a democracia de novo em Portugal. Portanto, a gente tem aí, também, esse é um aspecto que é importante da gente notar, que se esse discurso que é construído aqui, como discurso na exposição do mundo português, ele acontece lá em 1940, ele é um discurso até, inclusive pela permanência do Estado Novo e pela permanência do governo, que ele tem uma duração muito grande nas explicações sobre Portugal. Exatamente por isso que eu estava dizendo para vocês. Ele não é simplesmente uma estratégia discursiva de uma exposição. Ela é uma estratégia discursiva de uma exposição que está operando em conjunto com discursos políticos e que está operando uma reforma profunda e intensa também nos currículos educacionais.
né? Portanto, não é à toa que ela se consagra como visão de um país. Se o Estado Novo Português, certamente ele não pode ser caracterizado como um regime totalitário, né, nos termos definidos lá pela Hannah Arendt, para o nazismo, enfim, para o fascismo, ele certamente possui aproximação com essa perspectiva política, quer seja pelo autoritarismo e pela exaltação da nação, que acontecem aí, quer seja pela relação entre líder e massa, como eu estava dizendo para vocês, que procura estabelecer, ou pelo intenso uso da propaganda política que vai se inserir nas diversas esferas da vida, a partir de um serviço específico de propaganda política e que terá como grande mentor a figura do Antônio Ferro. Portanto, a gente está falando aí de um regime que assume um viés conservador, um regime autoritário, fortemente anticomunista e antiliberal, como é a tônica da maior parte dessas políticas de massa, né? Por um lado, pelo medo constante de uma revolução socialista, por outro lado, porque todos esses governos eles procuram declarar deliberadamente com a derrocada, enfim, a falência desse modelo liberal do século XIX. É um governo também que opera por vias corporativistas, retirando das instâncias de reivindicação dos trabalhadores, retirando das instâncias de reivindicação sindical a possibilidade de ação. É um governo que, em menor medida, também opera pela repressão política, pela polícia da censura, que existe, que em muitos momentos ela não é total, né? É importante a gente entender que nessas instâncias dessa política de massa, onde não se chega ao totalitarismo, existe um processo de negociação ou de acomodação dessas forças sociais, né? Evidentemente, se assume um lugar de autoritarismo, mas se assume um lugar de autoritarismo a partir de um diálogo constante, de concessões diversas que são feitas e que possibilitam essa construção do lugar de líder. É um governo que faz uso de uma propaganda política muito intensa nesse processo de convencimento, que atua fortemente através do culto a essa figura do líder, de reformas educacionais, de estratégias protecionistas na economia e que, particularmente, isso não é uma característica geral da política de massas, mas que, particularmente, no salazarismo, assume um discurso fortemente colonialista e imperialista. Ou seja, como a gente vai ver aqui, o tempo todo se constrói a ideia de que Portugal se faz forte não a partir do seu território único e exclusivamente. Portugal se faz forte a partir da sua capacidade de difusão pelo mundo, quer seja com a manutenção efetiva ao longo do tempo de colônias, quer seja pela influência cultural que ele exerce, mesmo naqueles territórios que não são mais colônias de Portugal. Então, é um pouco importante a gente ver que esse discurso, então, que está sendo montado aí na exposição do mundo português, ele é um discurso construído. E ele é um discurso construído nesses termos que eu estou falando para vocês. Portanto, a gente vai um pouco tentar olhar para a história de Portugal, não a partir dos fatos, né? E um pouco o percurso que a gente vem seguindo aqui, isso já foi repetido para vocês algumas vezes, né? Sobretudo quando a gente foi olhar lá no Módulo Brasil sobre as versões da história do Brasil que são construídas, aqui também a gente está olhando para uma versão da história de Portugal que é construída. E, como eu estou dizendo para vocês, nem um pouco isenta, mas que nos interessam
nos interessa, na verdade, para identificar alguns mitos de origem que são articulados. E como é que esses mitos de origem operam dentro da cultura portuguesa. Dá para entender essa ideia, gente? Então, a gente vai olhar para a história de Portugal, mas a gente vai olhar para a história de Portugal a partir desse filtro do governo salazarista. Por quê? Porque essa exposição do mundo português, que se inaugura em junho de 1940, ela assume uma peculiaridade aí entre essas outras exposições, justamente por essas características desse discurso imperialista, desse discurso colonialista que eu estava falando, de não ser exatamente uma exposição centrada na lógica do comércio. Se diversas das outras exposições elas são centradas na lógica do comércio, essa exposição ela é apresentada como uma exposição que tem objetivos didáticos profundos, mas também uma exposição que opera a construção da história. Ela é apresentada como uma exposição histórica e cultural. Portanto, uma exposição onde não haverá a participação tão intensa como a gente tem nas outras exposições de pavilhões estrangeiros. A maior parte dos pavilhões são centrados na história de Portugal, com a exceção dos pavilhões que ocupam a seção colonial, procurando montar um quadro do que é o universo colonial português, e o pavilhão de um único país que seria convidado a participar com um pavilhão próprio, com uma representação própria, fora da seção colonial, que é o Brasil. Certo? Não por acaso, assumindo aí um papel estratégico nesse discurso salazarista de que Portugal se faz presente a partir dessa sua capacidade de difusão cultural no mundo. Com mais um elemento que aí é muito forte e que é reforçado o tempo inteiro de que o Brasil é, nesse momento, uma nação irmã. Uma nação irmã, não só porque agora ela não ocupa mais o lugar de colônia, ela ocupa um lugar de igual frente a Portugal, mas também ela é uma nação irmã porque, assim como no Brasil, nós temos uma convergência de discursos políticos. Temos, de um lado, o Estado Novo português e, do outro lado, o Estado Novo brasileiro. O pavilhão brasileiro, como vocês vão ver, é um pavilhão curiosíssimo, que é projetado por um arquiteto português que se chama Raul Lino, e que tinha feito, na verdade, é um arquiteto, na verdade, que assume um discurso nesse início do século XX de uma recuperação necessária das tradições portuguesas e de como essas tradições portuguesas deveriam aparecer, sobretudo, no espaço doméstico, sobretudo na casa. Portanto, ele, de fato, projeta uma série de casas, mas ele também constrói intelectualmente todo um discurso de como deveria ser a casa portuguesa. É um discurso, na verdade, de fundo romântico, que vai ter diálogo muito próximo com alguns discursos românticos desse final do século XIX e início do século XX em outros países, como, por exemplo, o Ruskin na Inglaterra. E, no entanto, é o Raul Lino que é convidado para projetar o pavilhão brasileiro. Provavelmente, isso eu não consegui mapear com toda certeza, mas algo me diz que isso tem a ver com a vinda do Raul Lino para o Brasil, em inícios da década de 30, onde ele circula pelas principais cidades brasileiras e conhece uma série de personalidades locais. Ele publica um livro, na verdade, sobre essa viagem, que se chama Auriverde Jornada, em que ele, inclusive, Auriverde Jornada, em que ele, inclusive, conta sobre um diálogo, sobre um almoço que aconteceu no Jockey Club do Rio de Janeiro, e aonde ele tem uma conversa muito próxima com o Lúcio Costa, e que ele vai um pouco
discorrer, do ponto de vista dele, no livro, do que eram tanto as congruências ali naquele momento entre os dois, sobre a ideia da necessidade de recuperação de uma tradição para a proposição de uma arquitetura moderna. No entanto, ele vai dizer, infelizmente, ele, nesse momento, não é exatamente essa palavra que ele usa, mas ele quer dizer um pouco isso. Infelizmente, nesse momento, ele anda muito iludido com as propostas francesas de origem corbusiana, que certamente se corrigirão num futuro próximo para a produção de uma arquitetura efetivamente brasileira e nacional. Enfim, o que diz um pouco aí esse lugar que o Raulino ocupa. E diz um pouco também, acho que, do pavilhão que ele vai projetar, que é um pavilhão... Esse, sim, é muito esquisito. Vocês vão ver. Bom, tentando um pouco começar a localizar esses espaços dessa exposição, na verdade, eu selecionei poucas imagens, eu selecionei algumas imagens mais que dessem para a gente localizar isso dentro da cidade de Lisboa, para que depois a gente consiga ver no filme esses espaços efetivamente. Mas essa exposição, na verdade, é uma exposição que se pretende como uma dupla comemoração, uma comemoração que procura festejar o Terceiro Império Português, né, e marcada, aí, na verdade, por dois tipos de centenário. Né. O centenário de 8 séculos da fundação de Portugal, que, segundo essa versão histórica, se daria em 1139. Estou dizendo versão histórica porque há uma questão que os historiadores vão o tempo todo apontar de como é que é possível, como são contraditórias essas construções, por exemplo, de dizer que o Brasil é fundado no século XVI. Ora, ele não é fundado no século XVI, ele, de fato, é fundado quando se dá a independência, quando o Estado-nação se constitui, né? Portanto, aí também há essa construção aí de que são 8 séculos de formação, mas há a contradição de dizer que em 1139 se instaura uma nação que certamente não era ainda. Né? Mas também essa exposição, além dos 8 séculos dessa fundação de Portugal em 1139, ela pretende comemorar 3 séculos do que na história portuguesa se chama de restauração, que teria acontecido em 1640, que significaria a independência de Portugal depois de 60 anos de domínio espanhol. E que sempre, nesse discurso aqui, mas em diversos outros, ele é constantemente representado como um país, como um momento quase de sombra na história do país. Né? Portanto, essa capacidade de se restaurar integralmente também era alguma coisa que estava sendo colocada aí em destaque. Essa exposição, ela é eleita, na verdade, para acontecer perto do Mosteiro dos Jerônimos, na região de Belém, né? Portanto, distante do que é... Será que eu vou conseguir fazer isso? Eu sou péssima de conseguir apontar. Distante do que é a região central de Portugal, que está localizada bem aqui, né? De Lisboa. Da região de Lisboa, que está localizada aqui, nessa parte aqui. A Praça do Comércio está localizada bem aqui. Lisboa, como vocês sabem, tem uma história muito marcada, né, pelas reformas que acontecerão no final do século XVIII. Lisboa, na verdade, é uma cidade de fundação muito antiga, que configura uma parte importante dos territórios do Império Romano, que gradualmente se constrói como cidade, e que tem um período, na verdade, de dominação moura, que deixa marcas muito notáveis na arquitetura da cidade, e que se configura com uma estrutura urbana muito próxima à ideia das cidades medievais, mas que no final do século XVIII passará por uma forte reforma administrada pelo Marquês de Pombal,
depois de um grande terremoto que a cidade sofre em 1755, seguida de uma série de incêndios que durariam alguns dias e que destruiria parte significativa da região central. Nesse contexto, o Marquês de Pombal proporia um redesenho dessa parte central, né, muito segundo preceitos clássicos de composição urbana, né? São essas as feições que a gente tem, em grande medida, ainda dessa parte central aí da cidade hoje, né? A região de Belém, ela está aqui, distante, portanto, do que é essa centralidade, mas num lugar que é um lugar estratégico, né? Estratégico porque isto que a gente vê aqui é o desembocar do Tejo no mar. O Tejo é um rio que estrutura a ocupação do território português e que vem lá do centro da Península Ibérica rumo ao mar. E aqui é justamente o ponto aonde o Tejo desemboca no mar. Por isso, não é gratuito a presença aqui do Mosteiro dos Jerônimos e da Torre de Belém, que fica aqui, que eram pontos, na verdade, importantes dessa saída para as navegações, assim como outros, mas que, sobretudo, nesses discursos da história, serão reforçados como os grandes pontos representativos desse se lançar de Portugal ao mar, né? Como eu estava falando para vocês, também essas estratégias, elas passam um pouco por pensar, muitas vezes, a recolocação de alguns desses territórios no âmbito da cidade. O Estado Novo, também por esse viés centralizador que ele será um período de grandes e extensas obras, né? Na cidade de Lisboa e em outros trechos do território, mas, sobretudo, na cidade de Lisboa, uma série de propostas de construção de novos edifícios, de reformas urbanas, não de larga escala, de reformas urbanas mais pontuais, serão feitas. E, nesse contexto, também é proposta a ideia de assumir esses terrenos aqui. Então, a gente tem aqui atrás o Mosteiro dos Jerônimos, né, que também nesse momento é acrescido de uma série de elementos decorativos, procurando ressaltar essa grandiosidade manuelina, né, do período de Dom Manuel, como um grande momento da riqueza que os descobrimentos teriam trazido para Portugal. E se aproveita esses terrenos aqui que ficam entre o mosteiro e o Tejo, que está aqui embaixo, como estrutura para a construção dessa exposição, né? Como parte disso, também é trazido até aqui a linha férrea, né? Que antes não chegava até Belém, mas é trazida até aqui a linha férrea, trazendo novas possibilidades de urbanização, né? De uma cidade que aqui, como a gente pode ver, está aqui na sua região absolutamente periférica. A gente pouco vê ocupação lá atrás. Eu não sei por que eu coloquei. Eu deveria ter colocado, tem uma... já sei por quê. Porque a outra foto que eu tenho, ela tem uma definição horrível, horrível, horrível. Que é uma foto, na verdade, de uma perspectiva nesse sentido, aonde é mais desolador ainda a ideia desse terreno. Não existe absolutamente nada aí. Oi? Exatamente, logo antes do momento de se construir a exposição, né? Então, essa é a região, esse na verdade é um mapa atual, né, que mostra um pouco qual é a área ocupada. Hoje em dia, enfim, para quem não conhece Lisboa, a região de Belém é uma região absolutamente urbanizada, não há, enfim, nada parecido com aquilo que a gente vê naquela foto anterior. E essa daqui, na verdade, marca no mapa atual essa região que teria sido ocupada pela exposição naquele momento. Aí a gente tem a permanência, na verdade,
de um dos edifícios que continuam presentes aqui, que é simplesmente um dos edifícios da seção da vida popular, que continua ao lado do Centro Cultural, exatamente, que continua aí presente. E vocês conhecem o Cultural de Belém, né? E tem um outro elemento, o Centro Cultural hoje em dia é aqui. A gente continua, na verdade, com a estrutura urbana que é montada nesse momento, porque toda a exposição ela se desenvolve em torno desse espaço aqui e dessa praça aqui central, que vai ser chamada Praça dos Impérios, e que continua com esse caráter, e que dá um caráter de destaque muito grande para o Mosteiro dos Jerônimos, como continua dando hoje em dia. E um outro elemento que a gente ainda tem presente lá vai ser reconstruído alguns anos depois. Ele não permanece durante todo o tempo, mas ele é reconstruído, que é um monumento bastante eloquente, que está aqui, na verdade, nessa ponta, que se chama Padrão dos Descobrimentos. A gente vai ver algumas imagens dele. E agora tem o Museu do Paulo ali, no Porto. Aonde exatamente que ele está? Esse quadrado. Mais para lá, direito. Aqui? Aí. Aqui a gente vê um pouco qual era a estrutura dessa exposição. Então, essa é um desenho feito, enfim, que eu fiz para a tese, de como se dava essa implantação dessa exposição, aonde a gente vê. Aqui tinha um parque, era muito comum nessas exposições você ter um parque de diversões mesmo, com roda gigante, com esse tipo de estrutura, né? Então, aqui se localizava um parque de diversões, aqui o Mosteiro dos Jerônimos, que passava a fazer parte da exposição, aqui a gente vê a marca da linha férrea, né, que cortava esse terreno aí, mas que dava a possibilidade de acesso aí, e os edifícios aqui colocados. Então, esse daqui, que é a porta da fundação, do lado da porta de fundação, a gente tinha esse daqui, que é o pavilhão da formação e conquista, este, que é o pavilhão dos descobrimentos, este daqui, esse é o pavilhão da independência, esse é o pavilhão dos descobrimentos, e esse daqui é a esfera dos descobrimentos. Este daqui é o pavilhão do Brasil. Este daqui é o pavilhão da fundação. Este é o pavilhão de honra de Lisboa. Essa daqui é uma réplica de uma grande embarcação das navegações, que é construída e posicionada aqui nesse espaço que se configura para a exposição, como recinto para essa embarcação. Aqui a gente tem o padrão dos descobrimentos. Esse daqui é o pavilhão, que é um dos pavilhões mais monumentais, que é o pavilhão dos portugueses no mundo. Aqui a gente tem a seção colonial, e aqui são representações de aldeias portuguesas. É super curioso, na verdade, que é uma coisa que para a gente parece muito, muito esquisita, mas essa década de 30 ela é marcada também por uma série de exposições coloniais que vão acontecer na Inglaterra, na França, e nessas exposições coloniais havia um pouco o hábito de se expor seres humanos ali, quase um pouco nesse formato das exposições antropológicas que vêm já do final do XIX, né? Um pouco colocar essas figuras humanas ali, fazendo as suas atividades cotidianas como se nada fosse, para que se pudesse expor os costumes característicos daquela população.
eu não ia usar essa palavra, mas é isso. Ela assume quase à beira essa questão do zoológico humano. Né? E que é o que acontece em grande medida aqui, nessas aldeias portuguesas, e que é o que acontece enormemente aqui nesse outro espaço, que é a seção colonial. Tem um filme em cartaz chamado Chocolate, que mostra exatamente como eles representavam. É muito pior do que um zoológico, assim, é impressionante. Agora? É cartaz agora? É um filme francês do Narcy, chamado Chocolate. Mas... Representado não, né? Tem uma cena que mostra, né? Assim, que o filme é baseado nisso. Mas de que período, assim, você sabe? Não, é de antes, é do começo do século XX, 1907. Então, isso é uma coisa que é muito, muito comum nessas exposições universais. E é muito curioso porque é isso aí acontece em 1940 e eles continuam fazendo isso, tipo, tranquilamente. E não é Portugal, na exposição de Paris de 37, Paris tem uma exposição colonial em 31, se não me engano, em que fortemente há esse caráter, e na exposição de 37 há uma ilha ali no meio do Sena, onde se adota como seção colonial e aonde de novo são colocadas essas pessoas lá com trajes característicos, fazendo o seu artesanato, não sei o quê, para que as pessoas passem e vejam, assim. Enfim, para a gente é um absurdo sem tamanho, mas é alguma coisa corrente aí nesse momento. Né? Então, é essa a estrutura, na verdade, geral que essa exposição assume, e me parece que vai ficar ainda mais claro quando a gente olhar para esses espaços, mas, de qualquer forma, há aí um pouco alguns dos elementos que estão presentes nessa construção discursiva. Né? Quando é feita essa escolha para o momento da fundação, através do pavilhão de fundação, né? Então, a fundação, a formação e conquista, ou seja, a estruturação do território e a possibilidade da reconquista, a independência que configura efetivamente esse livrar-se da marca espanhola para assumir a grandiosidade, a ideia das colonizações, dos descobrimentos, da colonização dos portugueses no mundo e do que é a possibilidade de compreensão de Portugal hoje, né? Que se dá basicamente a partir desses confrontos o tempo todo entre a ideia de uma cultura popular extremamente rural versus a modernidade colocada por uma Lisboa extremamente urbanizada, assim como as contradições presentes entre o irmão Brasil e as colônias que ainda permanecem na situação de colônia, aonde de novo tem um pouco esse caráter da exaltação do pitoresco, da exaltação de uma cultura que se faz a partir dos pequenos elementos e que se compõe como elemento de originalidade a partir disso, frente à ideia de um universo modernizado, de um universo que se lança ao futuro. Então, não sei se vocês têm alguma questão agora inicial, eu proporia agora a gente olhar o filme para tentar entender alguns desses elementos. O filme ele é feito como um instrumento também de propaganda, né, idealizada pelo serviço que é coordenado pelo Antônio Ferro, de propaganda do Estado Novo Português. E acho que não há dúvida sobre o caráter pedagógico profundo, quer seja da exposição, quer seja do filme. Né? Não há dúvida nenhuma. A exposição ela funciona entre 2 de junho e 2 de dezembro de 1940. Esse cálculo, na verdade, é aproximado, porque foi um cálculo
um cálculo, na verdade, que eu consegui fazer para ter pelo menos uma ordem de equiparação entre as minhas 4 exposições, mas segundo o que é declarado na imprensa da época, eu consegui um pouco chegar nesse custo de cerca de $1,5 milhão que teria custado a realização dessa exposição. São 560 mil metros quadrados de área ocupada e a exposição teria tido 2.800.000 visitantes ao longo do período em que ela se realizou. Não sei, acho que a gente poderia conversar um pouco e, enfim, o que é que para vocês foi mais marcante assim desse discurso? Então tem esse caráter religioso, né, católico, que é muito forte o tempo todo. O que mais, gente, que aparece com muita força nesse discurso de síntese? É um discurso o tempo todo extremamente nacionalista, né? Extremamente nacionalista. O que mais? Dentro desse nacionalismo, de uma necessária defesa da soberania portuguesa, né? Então, também não dá para ignorar que, num momento em que a gente tem a guerra se avizinhando, esse discurso da importância da soberania portuguesa, ele certamente não é gratuito, né? É curioso até a forma que o filme trata o período da dominação espanhola, né? Ele, de fato, escurece a tela, corta a música e a sombra se faz até o novo resplandecer português com a independência. Dentro, assim, eu acho um dos aspectos que eu acho muito curioso dessa arquitetura, que eu já avisei para vocês de cara que era bastante esquisita, e avisei também que eu gostava de estudar arquiteturas esquisitas. Mas parece que tem aí uma confluência muito grande no papel que a exposição assume e enquanto construção discursiva, mas também a arquitetura, ela faz parte gritantemente dessa construção de discurso, né? Todos os elementos aí presentes são muito fortes nessa construção. Portanto, é de uma forma bastante curiosa, né? Porque ele se faz através desses elementos que são intencionalmente sobrepostos nessas fachadas ou nessas estruturas desses edifícios, que assumem, por vezes, até linhas que são um pouco mais retas e tudo, mas que se faz uso desses ícones muito marcadamente dialogando com os visitantes ou dialogando de forma muito próxima com esse discurso da exposição. E isso não é uma particularidade daí. É super curioso, a gente está acostumado, sei lá, na exposição de Nova York, a gente sempre olha muito para o pavilhão do Lúcio Costa e do Niemeyer e não olha um pouco para o que é o resto da exposição. O resto da exposição, ela tem uma arquitetura, digamos, de traços um pouco mais modernizados, mas que o tempo todo convivem com grandes murais decorativos, com grandes esculturas posicionadas nessas paredes desses edifícios, também como estratégia discursiva dessa arquitetura, né? É uma arquitetura que, por definição, ela é muito monumental e que ela fala de forma muito forte, né, com seu público. A comparação muito forte o tempo inteiro, né? Pensar que em 1940, que aqui a gente já tinha um ministério de 36, já tinha um pavilhão de Nova York de 39, vamos dizer, e mesmo discursos, Camões, né? Nem que eram os poetas modernos deles, né? Vamos dizer, não falou do Essa, o escritor, falou de uma pessoa, vamos dizer, coisa muito lá para trás, né? Conservadora, de fato. A arquitetura moderna portuguesa, ela foi realmente nascer depois. Assim, tem uma coisa que vai ser legal, que o Sérgio Fernandes que vem vai dar
Que é o final que é o final do Estado Novo do português. Estado Novo, e que trabalhou no SAL, né? E que fez parte das equipes que foram fazer o inquérito da arquitetura popular portuguesa, né? Que eles foram reinventar o que era tradição a partir de uma visão moderna e não de uma visão absolutamente conservadora e ligada a essas tradições de igreja, ligada às tradições monárquicas. Foram ver a arquitetura popular civil portuguesa de uma outra maneira. Então vai ser muito bonito. Semana que vem, o Sérgio, né? Foi super legal ter visto isso antes. Mas o que eu acho curioso de fato é isso, é um discurso extremamente conservador, calcado nesse lugar, na verdade, da Igreja Católica, desse povo ordeiro e obediente, portanto, ele é um discurso, na verdade, de uso político, ele é muito centrado, todo o discurso estado-novista português, ele é muito centrado na questão da família, assim como... Na verdade, aí tem um ponto assim, de confluência. O peronismo, o varguismo e o salazarismo, os três fundam muito a sua estrutura de discurso nesse lugar da família, portanto, o lugar que a mulher assume aí é um lugar muito particular, bastante essa figura dessa mulher recatada, que assume um lugar na família. Também qualquer aproximação contemporânea não é mero acaso, do meu ponto de vista. Né, passa muito por esses fatores. Mas é importante, na verdade, entender também que essas arquiteturas elas convivem, e elas convivem muito de perto, no fundo. Porque, ao mesmo tempo, enfim, que isso está sendo construído, também já tem um momento de uma arquitetura portuguesa que não é o momento que a historiografia da arquitetura portuguesa considerará como o grande despontar da arquitetura moderna portuguesa, mas, ao lado disso, estão sendo construídos conjuntos habitacionais, escolas, já tem um tanto de arquitetura moderna aí sendo construída. Assim como, também aqui no Brasil, essas coisas também convivem, né? Lá na aula que eu procurei falar sobre identidade nacional e arquitetura no Brasil, é isso, essas coisas convivem, ao mesmo tempo que você tem esse pavilhão mesmo, né? Enfim, que é um pavilhão que está procurando representar o Brasil do mesmo jeito, ao mesmo tempo que se constrói o Ministério da Educação, se constrói o Ministério da Guerra, né, que é, enfim, para mim, do paulista Cristiano Stockler das Neves, que é muito, muito notável. Ao mesmo tempo que o Ministério da Educação escolhe o grupo, né, desmonta o concurso que tinha acontecido até então, escolhe o grupo do Lúcio Costa para projetar o Ministério da Educação, esse mesmo grupo tenta convencê-lo da perspectiva de construção da Universidade do Brasil, e ele nega sistematicamente, ele vai lá e contrata o Vittorio Mopurgo e o Marcello Piacentini, que são os arquitetos que estão projetando a cidade universitária de Roma para o Mussolini, né? Então, esse é um período onde essas arquiteturas elas convivem, e eu acho que a gente talvez tenha que entendê-las de forma mais... essa convivência de maneira mais harmônica do que contraditória. No fundo, elas todas, de alguma forma, se acomodam aí, servindo para um discurso nacionalista que é muito forte, sabe? Ainda que elas sejam muito distintas, evidentemente.